Entro em meu quarto e pego um álbum de fotos. Sento em minha cama, acabrunhada, com uma dor profunda no peito. Olho as fotos antigas de uma menina, jovem, mulher. Lágrimas teimam em rolar pelo meu rosto. Não me reconheço nelas, mas lá no âmago de mim, uma voz diz que sou eu. Neste tempo todo, estive a querer mudar tudo em mim. Não queria ser mulher, elas sofriam demais. Homens sempre tiveram mais vantagens. Minhas mãos estão trêmulas a cada foto que pego. Meus olhos se enchem de lágrimas. Meu corpo se encurva. Sinto certa complacência por aquela menina deixada de lado. Um vazio se instala em meu ser. O que fizera? Hoje, mais amadurecida, estou revendo toda a minha história. Olho nos olhos daquela menina moça. Volto à dor sentida e nunca observada. Corre em minhas veias um calor e ao mesmo tempo me sinto gélida. Duas pessoas aí se encontram, a abandonada e eu. Uma olha para a outra com receio, ressentimento e mágoa. Mas ambas se fundem, pois é uma só. Olho para os lados, procurando um espelho, e demoradamente me olho como nunca tinha feito. A sensação de estar fora do meu corpo por longos anos, a dor da não aceitação de estar mulher. É quando algo em mim se abre, uma fonte de tristezas represadas. Um choro convulsivo lava minhas faces, agora avermelhadas pelo instante. Foram tantos anos de rejeição, e agora estou em contato e aprendizado com esta mulher. Eu aí me vejo situada no feminino. Limpo minhas lágrimas e volto às fotos. E posso ver cada detalhe, cada instante vivido, e a beleza daquela menina, jovem e mulher. E o feminino, com suas belezas e seu poder, está agora tomando um âmbito muito mais profundo. E assim, a realidade vai sendo tocada. As mãos vão se tornando firmes, as lágrimas enxugadas, e um novo olhar está se construindo. Esta poesia é de minha autoria e ela representa a minha vivência em relação ao feminino. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Renata, eu estou aqui hoje para ajudar a conduzir esse nosso bate-papo. Tá? Hoje é a primeira live de uma série de 4 que a gente vai apresentar. E o tema da live de hoje é A Dor de Ser Mulher, o passado. O nosso objetivo hoje na live é trazer um pouco do contexto histórico desse ser mulher. Né? Antes da gente começar, primeiro, eu gostaria de agradecer a Edna pelo convite, né, para participar, para estar ajudando a conduzir esse bate-papo rico. E agradecer a participação de vocês também, de todos que estão aí para prestigiar e para aprender um pouquinho com a gente. Queria convidar também, quem estiver online aí, quem puder ajudar o projeto, seguir a nossa página lá no Instagram, tá? @oficial Edna Martins. Sempre tem conteúdos lá sobre sexualidade, sobre autoconhecimento. Aqui no YouTube também, no canal onde vocês estão vendo essa live, se vocês puderem seguir o canal, dar like no vídeo, isso ajuda muito a expandir o projeto, tá? Bom, vamos lá então. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou convidar a Edna a se apresentar. Quem é Edna Martins?
Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Eu sou Edna Martim, eu sou educadora de essencialidades pelo Sistema Tempo de Ser. Sou também consultora em saúde, educação sexual e relacionamentos, e sexóloga em formação. E também sou uma aprendiz desse universo instigante que é o feminino. Todos aprendizes, né? Muito legal ter um pessoal junto aí com a gente também assistindo e aprendendo com a gente. Bom, vou trazer uma frase da Simone de Beauvoir para a gente abrir o tema, né? Que é uma frase que ela abre as portas mesmo para esse curioso que é o feminino, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu vou pedir para a Edna trazer um contexto aí para a gente. Bom, a gente sabe que tudo nessa vida é um construto, né? Uma construção. Então, essa frase diz muito de nós mulheres, principalmente se a gente olhar no contexto histórico, né? Que até dentro desse tema que a gente trouxe, a dor de se estar mulher ou passado, a gente colocou aqui como a dor, porque geralmente muitas mulheres se sentem muito oprimidas por estar num corpo feminino. Então, eu quero resgatar aqui a história, o nosso passado, para a gente ter um pouquinho de ideia de onde vem todo esse processo que a gente vive hoje, que aparentemente ele já mudou um pouco, mas ainda estamos a passos de tartaruga. Então, vamos pensar um pouco na história. São 2.500 anos do sistema patriarcal. Então, a gente vive esse sistema há muitos anos, e isso já está instalado culturalmente, economicamente, politicamente. E o mais interessante é que ele funciona apenas com a cooperação das mulheres, porque as mulheres precisam cooperar. As mulheres, elas se submetem a esse processo patriarcal. Aí também junte-se a doutrinação de gênero, porque é bem diferente em relação ao masculino e ao feminino. Aí, mais um ponto desse processo patriarcal, a privação de educação. Isso a gente viveu por muito tempo ao longo da história. Hoje, né, há poucos anos, né, não faz tanto tempo assim, é novo isso, das mulheres poderem participar de tudo. Aí entra também a negação às mulheres sobre sua história. A gente não teve acesso, a gente nunca teve acesso a nada disso. Sempre houve um processo de coerção e restrição, e sempre completo isso. A mulher não podia levantar a cabeça para nada, né? Ela tinha que estar ali de acordo com as regras. Isso provocou também uma divisão das mulheres, uma das outras, pela definição de mulheres respeitáveis e degeneradas, de acordo com a atividade sexual. Então, aqui, não foi só uma divisão entre o processo masculino, mas entre as próprias mulheres. Porque essa mulher respeitável, ela também era preconceituosa em relação àquela mulher que, ditas prostitutas, né, mulheres da vida. Então, uma era diferente da outra, uma era superior da outra. Isso também acontecia com as mulheres, entre si. Elas ficaram divididas. Então, a gente vê que a mulher perde força com isso, porque elas não estão unidas no mesmo bloco para poder lutar pelos seus direitos. Aí, uma outra coisa também que fazia e ainda faz muitas mulheres se sujeitarem ao poder masculino é a falta de recurso econômico e do poder político. Hoje, a gente vê muita agressão, muita violência contra as mulheres, e essas mulheres não conseguindo sair da sua casa, não conseguindo ter uma outra vida, porque não tem recurso econômico, tem os filhos e ficam ali presas ainda. Aí também tem os privilégios de classe mulheres que são conformes às regras. Então, as mulheres que ficavam ali submissas às regras patriarcais e ficam, elas sempre tiveram mais privilégios.
né? Então, e isso trouxe para a gente até hoje. E aí, hoje a gente pode até pensar assim, muitas coisas disso mudou. Será que mudou? Pela quantidade de violência, pela quantidade de mulheres que não conseguem um emprego, que não conseguem as coisas, talvez não tenha mudado tanto assim, né? Então, é uma coisa da gente realmente pensar. Tem uma questão aqui. Antes, queria só... Eu sei que a gente vai falar desse assunto um pouquinho mais lá na frente, né? Mas é muito interessante ver esse contexto histórico do sistema patriarcal mesmo, para a gente entender quando se fala de machismo estrutural, né? De que isso está na estrutura da coisa, está na base, né? Por isso que é tão difícil mudar também, né? Está entranhado em todos. É por isso que as mulheres, elas ficam submissas, né, ao processo, porque elas que garantem até esse processo, né? Sim, somos parte dele, né? A gente que garante que ele existe, porque a gente é parte da máquina aqui. Porque não teria uma coisa se não tivesse o outro, né? Estamos ligados. Outra coisa que você falou, que eu acho legal também de pontuar, é essa parte da mulher, às vezes, ficar excluída porque ela está cuidando dos filhos, está em casa, né? Essa separação do trabalho também, né? Do trabalho de casa e o trabalho de geração da vida, de reprodução da vida, não ser considerado o mesmo nível de trabalho como o trabalho que produz, né? O trabalho que produz dinheiro monetário, enfim. Sendo que a reprodução e o cuidado da vida é o que mantém esse outro nível de trabalho de pé, né? Então, Sim. tem várias questões aí que dá para aprofundar. Na verdade, o que mantém a humanidade são as mulheres que cuidam de seus filhos, né? Porque se ela sai para trabalhar, são outras mulheres que cuidam, ou as avós, ou as babás. Então, todo esse trabalho de reprodução, de cuidado e reprodução é todo feito pelas mulheres, né? E aí eu queria tirar uma dúvida, na verdade, desse seu contexto histórico, né? Você falou de sociedades patriarcais, mas existiram, a gente tem alguma informação sobre sociedades matriarcais? Sua voz sumiu um pouquinho. Eu acho que sem o fone estava melhor. Vai vendo aí que as coisas estão fora do lugar, né? Entrei aqui para fazer um adendo. Uma das coisas que você puxou aí sobre ter manual, né, para os homens, como procriar, como tratar seu corpo, né, como que tudo funciona e tudo mais. Uma coisa que é interessante de ver também é que, além de não existir isso para as mulheres, era o contrário, né? As mulheres, inclusive, elas tinham filho trancadas, né? Eram trancadas no quarto. Tem muitas histórias de mulher que os filhos mais novos, eles nem estavam presentes, né, naquele momento. A mãe meio que se escondia, né? Era um negócio meio escondido, né? Tudo que estava relacionado ao corpo feminino. Sim. Parece até ser um negócio meio sujo, né? Porque do jeito que era escondido, do jeito que não tinha atenção nenhuma da medicina e de nada, né? A impressão que dá é que o negócio tinha que ficar mesmo trancado no quarto fechado, né? Eu lembro até que minha mãe conta que a minha avó, quando teve as filhas, não podia ter nenhuma fresta, nada, né? Porque eram construções de madeira, e aí ficava aquelas vaguinhas, né? Entre uma tábua e outra, e não podia, tinha que fechar tudo, tampar tudo, né? Porque tinha muito risco. Eu acho que a gente vai ter que reiniciar aqui no YouTube, porque parece que o pessoal não está ouvindo. Eu não sei se é no YouTube ou no Instagram. Eu acho que é no YouTube que está com problema do som. Desde onde será? Cadê nosso técnico? Deixa eu ver aqui no ponto. Alô, produção? A gente vai ter que reiniciar o quê? É o YouTube ou o Instagram? Tá, é o YouTube mesmo. É no YouTube que está dando interferência. Precisa ver de onde que eles perderam ali o link da fala. Ele vai acertando lá. Vamos voltar, então. Onde é que a gente parou? Você estava falando do processo do feminino, né? Sim, das culturas matriarcais e das patriarcais, né? E a gente vê aqui que na era cristã, né, que acontecia todo esse processo de preparar o homem, né, para a procriação.
A Jane está falando que quando foi perguntado sobre matriarcado, né? Isso. Então, existiam culturas matriarcais lá no início, quando ainda não tinha o processo das indústrias, em que os homens saíam para caça e as mulheres ficavam em casa tomando conta dos filhos, e aí elas administravam tudo, colhiam as frutas e elas alimentavam esses filhos. Nesse período era matriarcal. Depois que entrou as indústrias, passou a ser patriarcal. Esse período, na verdade, ele é anterior ainda à Revolução Agrícola, né? Sim, quando começou a agrícola, já começou a perder um pouco isso. No industrial, perdeu-se total, né? Perdeu total, Aí, depois a gente falou que nas culturas de religião por Deus, as mulheres tinham funções primordiais públicas de gerência, e as mulheres tinham status. E aí as religiões masculinas, aí já começou todo um processo restritivo para a mulher. A mulher já não tinha lugar para nada, nem no comando, nem na política, nem em posto público. Está dando um certo delay de novo. Aí depois... Aí depois, nos primeiros séculos da era cristã, que os homens tinham até manual para preparar eles para a procriação. Porque o corpo feminino era esquecido pela ciência. Então, tinha que preparar o homem para que o negócio funcionasse. A mulher que carregava o bebê por 9 meses, fazia toda a modelagem aí, como disse o meu médico uma vez, né, que eu estava grávida. Tá dando uma microfonia aí, né? Tá. A gente foi tentar fazer malabarismo aqui hoje, né, para fazer no YouTube e no Instagram. Vamos aprendendo. E aí, o pessoal está ouvindo, será? E aí, a gente vai entrar num processo de algumas falas. A respeito do evolucionismo em saúde da mulher, em 1871, de maneira geral, admite-se que na mulher as faculdades de intuição, de percepção rápida e talvez de imitação são mais desenvolvidas que no homem. Mas, pelo menos, algumas dessas faculdades são características das raças inferiores e, portanto, de uma etapa passada e inferior da civilização. Isso é muito significativo, né? Porque, de certa forma, pesquisas assumem algumas evidências de coisas positivas no feminino e isso é atacado já como negativo, né? Sim. É interessante isso daqui, né? Porque começa a falar que a mulher tem aí uma faculdade de intuição e percepção, mas aí tem o mais, né? Mas são inferiores, né? A gente pode até traçar um paralelo um pouco com... Porque tem muito paralelo, né, entre o machismo e o racismo, por exemplo. O racismo estrutural também está lá na base da coisa, né? Sim. E, em dado momento, admitiu-se que os negros eram mais fortes, então eles eram feitos para o trabalho pesado, mas serem mais fortes tornava eles mais perigosos, porque eles eram mais próximos do animal por conta disso. E sim. Era muito comum, né, fazer isso com a ciência naquela época, né? Usar o lance do poder, né, Rê? Era o poder que mandava, né? O poder que manda, né? Ainda é, né? Então, aí, em 1883, tem uma outra fala muito interessante. Desde Eva, a primeira, né, a primeira lá, até a última Eva, que somos nós, né, todas as comparações ter-se-ão esgotado. As mais complexas e as mais extravagantes teorias terão sido imaginadas e discutidas, e a mulher sempre a mesma. Haverá permanecido sem uma definição que satisfaça ao amante, ao poeta, ao filósofo, ao naturalista, ao fisiologista, ao médico e ao homem, enfim. A mulher é um mistério. Mas
se a mulher nunca foi estudada, se a ciência nunca deu atenção a ela, política também não, religião também não, como é que eles iam saber o que era uma mulher? Né? Era impossível. Aquilo que você não conhece, de fato, é um mistério, né? Se a gente não olhar para isso, não entender. E ainda até hoje, se a gente for ver, ainda nós somos mistérios para nós mesmos, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe do feminino, por conta de toda a estrutura, né? Só quem pode desvendar esse mistério somos nós, né? Não adianta a gente esperar que homens, filósofos, desvendem esse mistério. Ele é nosso, na verdade. A gente tem que desvendar primeiro, né? Aí a gente desvenda e explica para eles. Aí tem uma outra referência, a embriologia. Isso foi dito em 1983. Esse também é bem interessante. O embrião humano passa por todos os estágios sucessivos da evolução das espécies animais. Quer dizer, o embrião primeiro é fêmea, depois transforma-se em macho. Portanto, macho é a última etapa da evolução, estado superior. Enquanto o embrião que permanece fêmea conhece uma parada de desenvolvimento. Né, isso aqui, assim, é uma bofetada na nossa cara, né? Aí a gente consegue identificar um pouco do que é ideologia, talvez, quando a gente fala, né? Porque você acaba deturpando, você chega num certo ponto de raciocínio, ou seja, descobriu-se cientificamente ali que o embrião passa pela fase fêmea e depois vira macho ou permanece fêmea, e aí usa-se isso para construir uma narrativa, né? E não necessariamente tem comprovação ou sentido, ou qualquer... Porque se a gente vê aqui, é um estado de... É uma questão de conceituação. Porque, cientificamente, o embrião é primeiro fêmea, depois transforma-se em macho. O macho é a última etapa. Agora, estado superior e conhece uma parada de desenvolvimento, isso é uma conceituação. Isso é uma suposição. Isso, suposição. É uma teoria aí que não tem comprovação. Então, vamos dizer que a lógica já joga fora, né? Deveria, né? E aí, o que acontece? Então, a mulher, ela nunca faz o saber e nem a cultura, porque ela é estranha, ela é um objeto. Na verdade, a mulher sempre foi usada como um objeto de procriação, um objeto de prazer ou um objeto de dor, né? E um objeto que põe na prateleira, né? A gente vai ver aqui que, ideologicamente, a mulher branca tinha valorização do enamoramento, que era substituída pelo desprezo depois da posse. Então, o que é isso que eu falei agora? O homem adquiria uma mulher, ela era valorizada quando estava no período de namoro, né? Depois, vai lá para a prateleira. O objeto assim como muitos desejos consumistas, né? Se a gente pensar. Você deseja comprar aquilo depois que você tem como objeto, né? Depois que você tem aquele objeto... Sim. Ela era tida como um objeto, né? E aí, a mulher ainda, ela era afastada da educação, né? Isso tinha consequência na vida sexual, e aí ela não conseguia nem dissociar, ela nem sabia o que era proibição, e nem sabia, né? Ela, vamos dizer que a mulher, ela era completamente sem cultura, né? Tanto no sentido da procriação, quanto no sentido do feminino, no sentido de tudo isso, ela era totalmente... Ela era excluída de tudo isso, né? Isso faz a gente pensar um pouco será que a gente caminhou a passos de tartaruga? Porque foram passos bem difíceis, né? Para mulheres conseguirem romper essa exclusão e ainda assim se educarem, ainda assim procurarem a cultura, né? Para chegar onde a gente está hoje, né? Uhum. É meu técnico aqui, viu, gente? É melhorar o som que está abaixo. Diz que meu som ainda está baixo, né? Eu vou falar mais alto para ver se dá uma melhorada, tá? Acho que eu vou abaixando meu tom de voz. Aí também a gente tem um processo em que a mulher branca ela sempre foi dirigida para não se interessar pelo sexo enquanto atividade prazerosa.
E aí depois ela tinha dificuldade em despertar a sua sexualidade, mesmo dentro do casamento. Porque como ela era educada para não se interessar pelo sexo como uma atividade prazerosa, como que ela ia despertar isso depois no casamento? Né? É muito complicado isso, você educar uma mulher, né, para não sentir prazer. E aí, para que ela vai despertar a sexualidade se ela, né? Ela não tem nem noção disso, né? É um negócio muito maluco isso, porque se ela era dirigida para não se interessar pelo prazer, depois, no casamento, ela tinha que dar conta, né? E sem esse processo do prazer, fica muito difícil, né? Ficava muito difícil. Tanto que hoje a gente vê nossas avós, as mulheres falando que nunca sentiram nada, né? Que foi simplesmente para ter os filhos e satisfazer o marido, né? Era muita repressão, né, nesse sentido, né? Não se tinha educação e, ao contrário disso ainda, se tinha repressão, né, de não buscar aquilo, não procurar saber, era algo sujo, algo errado, para a mulher. Porque sempre foi dividido como a prostituta e a mulher direita, né? E hoje as mulheres mesmo olham torto ainda, né? Aí tem muitas mulheres hoje que olham torto para a dita mulher que sai com muitos homens, né? Tem muitas mulheres. Eu acho que a gente está no processo, né? Ainda tem muitas que carregam esse preconceito que, eu não sei, eu vendo pela minha bolha aqui, minha geração, eu sinto que é uma coisa que já está sendo superada aos poucos, sabe? Ainda é um preconceito muito primitivo ali, a gente já está conseguindo subir em outros patamares disso. Fala-se hoje sobre sororidade, né? Sobre grupos de mulheres, sobre você ter mulheres por perto, não se tratar como rival, né? Isso aí já está começando a ser trabalhado. Mas isso é uma das feridas ainda que a gente traz, né? Ainda tem muito. Se a gente vê quando as pessoas se organizam, né? Existe o grupo da mulher, da branca, da negra, da lésbica. Então, vamos dizer assim, as mulheres ainda não são unidas. Ainda existem grupos separados, né? Porque mulher, né? Não importa a cor, não importa nada. Isso hoje é dificultoso, pela própria criação, pela própria educação da mulher. Acho que faz parte de um processo também, né? Primeiro, assim, tá tudo dissociado, né? Nada tá unido. Depois, aos poucos, unem-se pequenos grupos. E aí, esses pequenos grupos, aos poucos, vão se unindo num grupo maior, né? É um processo. Sim. Ali. Uma pessoa participou aqui, a Rosa. Eu não consegui ver a pergunta. Ela colocou, essa live está ajudando a quebrar vários estereótipos. Ai, que legal, Rosi, que bom. Ana Lúcia, somos criadas ou educadas para não serem femininas, mulheres mesmo. Sim. A gente não foi criada para entender o que é o feminino, né? O que é esse... E interessante que no período da colonização, a ótica masculina era de liberdade para eles e de contenção para a mulher. Só que para a sua mulher, porque a mulher dos outros era objeto de conquista. A Rosi está falando aqui, né? Falta muita sororidade ainda, com certeza, Rosi. É assim, a gente abriu a gente estava olhando pela fechadura. Eu sinto que agora a gente abriu a portinha, sabe? Mas ainda falta muita coisa para caminhar. E aí, nesse período da colonização também, a ótica para a mulher é que a branca, ainda que pequeno número, corria riscos para não deixar murchar seu desejo sexual pulsante e transgressivo. Porque se ela deixasse esse desejo sexual atuante, ela era transgressiva, ela estava transgredindo as leis, né? Então, aí era um problema muito sério. Conclusão, eram mulheres que tinham que encaixotar, né, o desejo, tinha que jogar para debaixo do tapete, socar, botar o tijolo em cima e não deixar aquilo vir, né? Porque ela não podia, ia ser transgressiva nesse processo, né? Ainda no processo de colonização, a Índia, ela era considerada livre para amar e admirar o branco.
Por quê? Porque ela servia muito bem, né? Nesse período ao branco, né? O homem branco que chegou, né? E a negra já era oprimida e escrava, mas a negra era erótica, era considerada erótica e sensual, né? Principalmente as mulatas, e até hoje a gente vê isso, né? Que elas são consideradas eróticas e sensuais. Então, é assim, uma divisão, né? É a branca, a índia, a negra, e a gente tem essa divisão ainda, né? Ela não é tão explícita, mas a gente ainda tem. A Rosi comentou aqui, ó, que a maioria são criadas para serem mães e esposas apenas. Acho que a gente vem muito de uma construção meio impositiva nesse sentido, né? Sim. Porque não tem problema nenhum em ser esposa, em ser mulher, em ser mãe, né? Maravilhoso, inclusive faz parte do feminino. Porém, como a gente vem dessa imposição, muitas vezes a gente não para o autoconhecimento mesmo, para entender, né? Por que você quer ou não quer isso, se é o que você quer, se não é o que você quer, né? Acho que essa é a proposta também dessa discussão, né? Trazer olhar para dentro mesmo, saber o que faz sentido para você, e não seguir apenas uma imposição cega, né? Do que deve ser feito. Se for ver, isso que ela falou faz muito sentido. Até na próxima live, que a gente vai falar sobre o portal, né? A gente vai tratar um pouquinho desse assunto em relação a mãe e mulher, né? Porque realmente ela tem razão. A mulher, ela tem valor como mãe, não como mulher, né? Aí a gente vai abordar esse assunto na próxima live. Sim, vai ser bem legal. Ó, vou ler uma outra questão aqui do Instagram, que o Rafael Odassi mandou. Ele falou aqui, sei que há homens muito machistas. Peraí, que tá difícil de ler aqui. Sei que há homens muito machistas que acham que estão corretos. E sei também que há homens que são machistas, mas que sabem que estão errados e precisam melhorar. Qual dica você daria tanto para os homens que acham que o machismo está correto, quanto para aqueles que acham que precisam melhorar? Vou falar uma coisinha e eu já passo para você. Só porque é importante a gente entender mesmo que todo mundo é machista. Todos somos. Não é que existem homens machistas, existem mulheres machistas. Todos somos. Porque a gente vive numa sociedade machista. É que nem eu falar que eu sou contra o capitalismo, mas eu sou capitalista, eu estou dentro de uma sociedade capitalista. Né? Então, exatamente, não tem como fugir disso. Aí, o que ele falou, eu vejo muito como pessoas que são mais fechadas, né, para observar uma questão e querer entender e querer mudar, né, e pessoas que estão mais abertas a essa autoanálise, né. Eu acho que é tudo um processo de autoanálise mesmo, essa é a maior dica, é observar as suas ações e entender o impacto delas. Eu até chamo atenção para essa questão que ele falou, porque muitos homens não sabem que são machistas. Eles acham, porque eles foram criados, isso vem de pai, de avô deles, eles nem sabem o que é isso. E, tipo assim, nunca se interessaram a saber o que é o machismo e estão acostumados, eles foram educados assim. Então, muitos não sabem. Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Tanto aquele que descobriu, ótimo, ele já descobriu que é machista, é começar a ver aonde ele é machista. Se ele descobriu, olha, eu sou machista, deixa eu pontuar os instantes que eu sou machista, o instante que eu desrespeito, o instante que eu... Porque tem muitos homens que chamam a mulher de burra, que desmerecem a mulher, ó, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer nada. Isso é machismo, né? Então, é legal o homem que já descobriu que é machista começar a pontuar tudo que ele faz em relação a uma mulher. Se ele desrespeita ela de alguma forma, se ele desmerece, se ele fica querendo mandar ela ser do jeito que ele quer, manda ela calar a boca, entendeu? Então, assim, mesmo que sutilmente, porque às vezes a gente manda o outro calar a boca sutilmente, né? E aquele que não descobriu ainda, é interessante, se ele tiver interesse, se os homens em geral tiverem interesse, é também pontuar. Será que eu sou machista? E começa a notar, começa a ver, começa
a perceber o que está acontecendo com ele, porque isso é ótimo para ele. Ele está se conhecendo. E nos relacionamentos, hoje, em que as mulheres estão começando a aprender sobre si também, o relacionamento vai ficar muito melhor, porque aí vai dar para conversar sobre as agressões sofridas ou os desrespeitos sem um botar o pé na cabeça do outro, né? Dá para desenvolver um diálogo. Essa questão, eu consigo imaginar que ela é muito delicada para os homens, né? Porque, de certa forma, você vai estar questionando um sistema que te favorece. Então, é como assim, se eu tivesse deitada numa cama super confortável e alguém me falasse, nossa, essa cama tem um problema. Eu vou falar, tem nada, tá maravilhoso, que problema que tem aqui? Então, muito homem usa como defesa mesmo esse lance de se achar correto. É uma defesa, porque por que eu vou questionar algo que está me favorecendo, né? E aí é importante olhar também como isso está te desfavorecendo, entendeu? Como mudar vai te favorecer muito mais, porque você vai ter uma relação melhor com não só com as mulheres da sociedade, mas consigo mesmo, né? O sistema machista, ele reprime muito o homem do autoconhecimento, de se conhecer, de se entender, e esse é um processo assim, que muda muito o teu olhar do mundo, e é muito importante para crescer mesmo, para sair um pouco dessa esfera infantil, dessa esfera de ilusão, né? Que a gente vive. Sim. Na verdade, todos nós vivemos um processo de ilusão, né? A gente não olha a realidade como ela é. E se a gente partir para um processo de lógica e começar a pensar no que acontece, a gente, só pela lógica, a gente já vai ver que tem muita coisa que não tem lógica, né? Que a gente faz e não tem lógica. E aí a gente vai... nem tudo é racionalidade, né? A gente vai entrar aqui... Inclusive, somos seres racionais há muito pouco tempo. Então, se a gente for analisar, né? A maior parte não é racional. Agradecer a participação aí do Rafael. Aí a gente vai passar agora para o movimento feminista, né? Para o feminismo. Deixa eu levantar uma frase aqui antes da gente começar. Vou trazer uma outra frase também da Simone, que também está no livro Segundo Sexo. Ela fala assim, que também tem muito a ver com a pergunta do Rafael mesmo, né? Ela fala assim, que implementar a igualdade não é conceder à mulher o tratamento privilegiado que os homens sempre desfrutaram, sob pena... Opa! Estou lendo aqui, ficou difícil. Vou ler de novo. Implementar a igualdade não é conceder à mulher o tratamento privilegiado que os homens sempre desfrutaram, sob pena de se reconhecer que o modelo é masculino. Sim. A Simone de Beauvoir, quem tiver interesse em ler esse livro Segundo Sexo, é bem interessante, viu? Aí vamos falar um pouquinho que o movimento feminista, ele começou a ter mais visibilidade a partir do século XX. Então, a gente viu lá que são 2.500 anos de patriarcado e o movimento feminista, ele começou aí a partir do século XX, ele começou a ter mais visibilidade, né? E aí ele foi uma luta política, tem o seu caráter a busca da igualdade de gênero e não uma superação do homem. Isso tem que ficar bem claro, porque o que a gente precisa? A gente precisa ter uma igualdade, mas não uma igualdade assim, porque eu ouço às vezes as pessoas falando, você não quer ser igual ao homem? Então carrega peso, né? Igualdade de direitos, né? Um compartilhamento de vida pública, de vida privada, direito à educação, ao voto que a gente já tem, contrato, propriedade, divórcio, igualdade de salário, aborto, aí por aí afora. Às vezes é importante a gente falar, né? Porque muita gente não tem nem conhecimento de que faz muito pouco tempo que a mulher deixou de ser propriedade do homem, né? A gente tinha que... Antigamente, as mulheres tinham que pedir permissão para estudar, tinham que pedir permissão para tudo. E assim, não foi só o voto, né? O voto foi um ganho muito grande, veio nessa onda, né? Muita coisa aconteceu nessa onda. Mas faz pouquíssimo tempo isso. Mas você sabe que tem mulheres hoje que votam para quem os maridos votam, né? Com certeza, muitas. A gente saiu dessa esfera, assim, no lado judiciário da coisa, né? No lado das leis. Mas na mentalidade a gente ainda carrega, que é até um pouco daquilo que a gente falou, da mulher que julga a outra pela roupa, que a gente está carregando isso ainda. A gente já saiu desse âmbito, mas ainda carrega, né? Vem culturalmente, vem junto.
Eu quero deixar bem claro aqui que o que as mulheres pleiteiam não é ser igual ao homem, e também não é ter os privilégios do homem, igual a Simone falou, mas é uma igualdade de direitos. Porque vamos considerar que um corpo masculino e um corpo feminino têm leis próprias. Tem hormônios próprios, tem leis próprias, tem dificuldades diferentes. Não dá para a gente falar assim, você quer ser igual, então você vai fazer tudo igual. Né? Não é isso. A questão são direitos iguais. Porque se obrigar uma mulher a fazer tudo igual ao homem porque ela é feminista, é machismo. É machismo do mesmo jeito. Porque não tem como. É diferente. Existe muito discurso, né, de feminista é feia, feminista não pode usar maquiagem, todas essas... feminista tem que carregar peso porque quer ser igual ao homem. Tudo isso é só uma reprodução, é uma defesa do machismo, né? É o machismo dando uma de volta. Continua sendo machismo. Porque não faz sentido, né? Não tem nada a ver com a luta, né? Do que se trata. Com o sentido do machismo, né? E se houve alguma deterioração, nossa, agora enrolei. Se houve algum processo que entrou aí no meio e foi modificando o que era, né, não era isso. O sentido real do feminismo é a igualdade de direitos. E hoje isso continua muito, porque as mulheres não ganham igual, as mulheres não têm os mesmos direitos, não têm o mesmo acesso que os homens. Então, ainda continua muito esse processo de igualdade de direitos, que é isso que a gente precisa ver. E estar ciente. A gente já ganhou muita coisa nesse âmbito de leis, né? Mas ainda tem muita coisa. Por exemplo, o salário, né? O salário é uma questão ainda muito debatida, muito pouco debatida, né? Pelo tamanho do impacto. Porque as mulheres, de fato, ganham menos que os homens. E as mulheres negras, inclusive, elas ganham muito menos do que os homens. Tem várias questões aí que a gente ainda tem que trabalhar, né? Ainda tem muito que... E tem um monte de coisa, né? Se a gente for se aprofundar, tem orientação sexual, tem tudo, né? E a gente não vai entrar aqui agora. Mas uma coisa é que... No fim, todas essas se misturam, né? O machismo, o racismo, a LGBTfobia, tudo isso está meio que entranhado na mesma coisa, né? Tá tudo entranhado. Uma outra coisa que eu, olhando a história, e acaba até chocando um pouco, é que tudo isso que ocorre em relação às mulheres, ele não tem um motivo plausível e racional, ele tem pelo simples fato de ser mulher. Né? É gratuita, né? É tipo assim, você é mulher, então, antigamente mulher não tinha alma, negro não tinha alma, né? Então, é pelo simples fato de você ser uma mulher, pelo simples fato de você ter uma outra cor de pele, pelo simples fato de você ser homossexual. Então, assim, é gratuito isso, é infantil, né? Vamos dizer, é um processo infantil esse preconceito. Porque não é assim, porque a mulher fez isso, aquilo, aquele outro. Não, é pelo fato dela ser mulher, né? E acho que isso, Edna, até traz um pouco... Porque todas essas questões foram infantis nesse sentido, né? Nenhuma delas foi um ataque, uma reação ao ataque, né? Todas foram um ataque gratuito. E eu acho que a mudança, né? Por exemplo, muitos homens que têm medo e se defendem contra o feminismo, né? Acredito que eles tenham... Não só o feminismo, contra o racismo e tudo mais, as pessoas têm um medo dessa retaliação, né? Muitas vezes elas acham que a gente está lutando para atacar de volta, e na verdade é uma luta apenas para ter direitos iguais. Ninguém quer sobrescrever ninguém, né? A gente só quer ser todo mundo tratado como ser humano e ter os mesmos direitos perante a lei. Até puxo para alguns excessos. Eu concordo que tem alguns excessos, viu, Rê? Em tudo tem excessos. Você concorda? Mas que eles são necessários muitas vezes. Mas vamos considerar, Rê, quando se começa alguma coisa, algum movimento, isso é natural. Primeiro, porque a gente não sabe fazer, né? A gente está aprendendo, está fazendo um processo de transição. Então, existem excessos de todos os lados, em todos os movimentos, mas isso é natural. Porque se a gente soubesse fazer e fizesse direitinho,
já tinha acertado tudo, né? Tem um processo que chama processo de mola, né, que me explicaram uma vez sobre ação e reação mesmo. E aí a mola, por exemplo, a gente tem um range aqui, né, um espaço, e aí a mola você vai apertando, ou seja, você vai oprimindo, uma hora o oprimido se solta e ele explode para o outro lado. Então é o excesso, entendeu? A gente muitas vezes transgride porque tem que ter o excesso para ter a quebra. Só que o excesso ele busca o equilíbrio, entendeu? Ele vai bater lá para voltar para encontrar equilíbrio. Né? Então faz parte. Eu estou até falando sobre isso, porque se diz muito dos excessos, se fala muito dos excessos, né? E aí a gente precisa. Eles que são a transgressão, né? E aí a gente vê que o respeito deveria ser mútuo entre o feminino e o masculino, porque cada um tem o seu papel, né? A gente tem uma codependência um do outro, porque sem o masculino com as informações do espermatozoide, o feminino, né, não tem o processo da gestação, então é uma dependência mútua, é uma codependência ali, e a gente precisa ver que não é uma dependência ruim. Vamos dizer assim, se eu tenho arroz para comer hoje, eu dependo de quem plantou, de quem beneficiou, de quem vendeu. Então, é uma dependência natural, não é uma dependência de superior e inferior. São coisas naturais. Por mais que tem muita gente que acha que faz tudo sozinho, né? Mas, na verdade, a gente somos seres que não fazem nada sozinhos. Para tudo, a gente depende de algo, né? E essa dependência não é depender do outro para ser. Você pode ser independente do outro, porém, se você quiser, por exemplo, reproduzir, você codepende do outro. Se você quiser construir, né, criar, você codepende do outro. Então, a gente tem que entender. Né? É natural em sociedade. A gente caminhou aqui pelo tema, estamos até... a gente já está chegando no final, aí a gente, né, tem até um mito aqui que quando a gente está preparando, a Rê trouxe para a gente vai passar meio rápido, né, porque a gente já está chegando aí mais para o final. E aí, se você quiser falar um pouco sobre, Rê? Tá bom, vou dar uma comentada rápida só, porque quando a gente construiu, né, o tema da conversa, eu achei que seria interessante trazer que a gente tem um mito, né, do feminino que chamamos de mito da beleza, que hoje ele sempre foi, né, uma coisa que impedia muito o crescimento feminino, né, que era essa repressão do corpo mesmo, né, o corpo ser reprimido. Depois de um dado momento histórico, a gente rompeu, de certa forma, as mulheres transgrediram essa repressão do corpo, né, só que essa repressão ela foi para um âmbito passivo-agressivo, que é o que a gente vive hoje do mito da beleza, né, que é a mulher é livre, porém ela não pode ter celulite, porém ela não pode estar acima do peso, peito caído é feio, e por que você não tira essa sobrancelha? Então, assim, de uma forma passiva-agressiva, a gente ainda tem muita coisa que nos impede de se sentir inteira no nosso próprio corpo, né? De se sentir confortável, de estar bem, de poder sentar, deixar a bainha da barriga solta e falar, tá tudo bem. E isso é uma coisa que muitas vezes atrapalha o autoconhecimento em si, porque somos seres pensantes, somos seres de consciência, porém, antes de tudo isso, somos seres que têm corpos. Nós vivemos em um corpo humano e biológico, então, enquanto a gente não se sentir bem e confortável no próprio corpo, vai ser muito difícil se sentir bem e confortável com si mesmo, né? Então, eu achei um tema interessante para trazer. Ó, a Ana mandou uma mensagem aqui. Igualdade de direitos e muito mais. O direito a ser sensível, a pensar diferente, a sentir o que sente, a ter desejos e prazer. Sim, exatamente. Sentido não só para as mulheres que buscam isso, mas isso é uma coisa que o machismo, por exemplo, veta muito nos homens. A gente está buscando, né, esse direito para todos mesmo. E aí a Rê falando do mito da beleza, a gente até incluiu, porque a Rê é bem mais nova que eu, né? E eles vivem ainda esse tormento da beleza, né? Se a minha geração já viveu, ela muito mais nova, na idade da minha filha, né? Não é que eu estou me chamando assim de idosa, mas, né? Ela poderia ser minha filha. Poucas. E eles vivem esse processo ainda na idade dela, né?
E aí vamos lá, porque a gente está avançando aqui no horário. Bom, e não é só o mito da beleza que pesa, existem muitas outras coisas que pesam, e hoje a gente encontra o quê? Uma sociedade dilacerada, se autodestruindo, sem buscar as causas. Se a gente vê, a gente está muito com vazio, com angústia, ansiedade, e está tudo assim muito estranho na sociedade. Mas por quê? Porque a gente não conversa sobre esses assuntos, a gente não é franco, não dialoga, não se busca para saber o que é e para pontuar o que ocorre com a gente, que nem a gente estava falando do lance do machismo. E aí é um assunto que realmente a gente precisa conversar, porque a maior parte das pessoas, elas desconhecem a formação, a sua própria formação. Ela não sabe seus traumas, ela não sabe o que aconteceu na sua primeira infância, e isso é o que dá base para a vida toda. Então, muitas vezes a gente vê um homem que é machista e, de repente, ele se vê machista, não sabe de onde vem. Vem lá do processo de criação. E o mais interessante é que quem educa esses filhos aí na primeira infância são as mulheres. E as mulheres estão num processo estrutural machista. E elas, as próprias mulheres, elas acabam tratando a menina e o menino de uma forma diferente, dentro dessa estrutura. Né? Aí o filho cresce machista e vem de trás para frente, né? Vai tocando, né? Aí, já encerrando, né, esse processo, o que a gente tem feito, além das lives? A gente está montando grupos de estudo. A gente tem um programa de autoconhecimento que ele é chamado INEC. E INEC significa o quê? Interior e exterior. Então, fazer o link, aprender a fazer o link do que sai de mim e do que vem de encontro. Porque aí a gente consegue olhar a consequência e começa a pontuar. Né? O que devolve é aquilo que saiu e vem no retorno. Né? Um looping, né? Vem, vai, vem e vai. Então, ele forma um looping. Então, isso é muito importante. E esse programa que a gente tem, ele tem 3 módulos, em que a gente tem testes, a gente tem um monte de coisa para a pessoa ir identificando o que ocorre com ela, né? E é muito interessante quando a gente começa essa observação, a gente vai descobrir muitos preconceitos, muitas coisas que a gente nunca tinha observado. Nunca. Porque eu conheço pessoas que falam, eu não tenho preconceito nenhum. Eu era uma dessas. Eu não tenho preconceito nenhum. Aí, quando eu comecei a buscar, eu comecei a descobrir minhas crenças, meus conceitos, os mitos que eu acreditava. Então, é muito interessante que você vai limpando, né? Você vai descascando a cebola, você vai limpando certas coisas que a gente acha que é normal, que é natural, né? É igual esse processo do machismo. A gente acha que é normal, a gente foi criado assim, é assim que funciona, né? Então, é só estudando, gente, é só estudando, só pesquisando, só fazendo os cursos, para a gente começar a descobrir como um ser humano funciona. Porque cada ser humano tem a sua forma de criação. Nós somos todos uns robozinhos, vamos dizer assim, né? Aprendeu na infância e aí vai se repetindo, e esse assunto a gente também vai tratar na 3ª live. Bom, estamos na primeira, e eu também como eu sou consultora em saúde, educação sexual e relacionamento, eu também faço esses atendimentos. É só vocês entrarem em contato, que aí a gente pode conversar mais a respeito disso e se aprofundar mais. Bom, vamos terminando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, as participações. Isso é muito valoroso para mim, porque eu estou nesse aprendizado do feminino, né? E a cada vez que eu pesquiso para fazer alguma coisa, isso me traz coisas e sentidos e coisas que estão aqui dentro que eu desconhecia. Então, tem sido muito importante. Agradeço a Rê, que tem trazido aí uma visão mais jovem, né? E as dificuldades que eles ainda passam. Então, eu acho que isso são instantes valorosos. São tempo gerado e aproveitado. Muito obrigada, gente. Um beijo a vocês.
Esse é um processo que é doloroso, mas é muito gratificante, né? Esse processo do autoconhecimento. Bom, vamos finalizar então. A live foi muito boa, gente. Muito obrigada a participação de todo mundo. Teve algumas perguntas aqui que a gente acabou não respondendo, tá? Mas a gente traz para as próximas lives aí, para a gente conversando. Vão ter mais 3. Queria convidar vocês, inclusive, para participar na quinta-feira que vem, dia 15, às 8 horas. A gente vai ter a segunda live, que o tema é A Mulher, o Portal. E queria convidar novamente vocês a seguirem a página lá no Instagram, tá? O @EdnaMartins, @oficial Edna Martins. A curtir o vídeo aqui no YouTube, seguir o YouTube. A gente tem também grupo no Telegram, tá? Chama Edna Martins, tudo junto, no Telegram. Lá no Telegram disponibiliza material, algumas coisas, alguns PDFs, alguns docs, com muitas reflexões aí sobre esse assunto e muitos outros sobre sexualidade. Muito obrigada a todo mundo. Uma boa noite. Ainda tem uma fala da Jane aqui, Rê, que ela fala assim: acho que isso é repercussão dos padrões constituídos no período infantil, como, por exemplo, a competição, o querer ser igual ao outro, negando a si mesmo, e tantos outros que vão nos direcionar. É isso mesmo, Jane.